O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca exercer pressão adicional sobre Vladimir Putin junto com os parceiros da OTAN. Os tanques Abrams, os mísseis ATACMS e Stinger, assim como os mísseis interceptores PAC-3 para os sistemas Patriot e outros, agora serão produzidos na Europa e enviados diretamente para a Ucrânia. E os Estados Unidos da América estão finalmente prontos para desbloquear o fornecimento dos caças F-35 para a Turquia. Esses são os primeiros resultados da cúpula da OTAN que começou hoje em Ankara. Para a Ucrânia, o clima da cúpula é favorável, já que na véspera o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, grande amigo de Donald Trump, declarou que os líderes da OTAN, incluindo Trump, apoiam o aumento dos ataques da Ucrânia com drones no interior do território russo, faz parte dos esforços para forçar Moscou a voltar à mesa de negociações. Líderes dos países bálticos declararam que aceitam incidentes com drones em seu território, considerando um pequeno preço pela luta da Ucrânia contra os russos. E nesse contexto surgiu uma notícia simplesmente excelente. Drones ucranianos iniciaram uma verdadeira caçada à frota fantasma de petroleiros da Rússia. Nesta noite, 8 petroleiros que seguiam para a Crimeia ocupada pegaram fogo ao mesmo tempo. E parece que, depois dos ataques à própria península, agora os pássaros de Madiar, se você sabe do que estou falando, começaram um bloqueio real, da Crimeia. Por outro lado, alguns meios de comunicação americanos escrevem de forma sombria que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi para a cúpula da OTAN de mau humor. Autoridades americanas disseram que não há garantia de que a reunião em Ankara ocorrerá sem problemas. Vamos agora discutir juntos o que se sabe até o momento e quais são os primeiros resultados da cúpula da OTAN em Ankara. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Tchau. Inscreva-se. 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 Inscreva-se! Inscreva-se! Vamos começar do início, especificamente com a programação desta cúpula da OTAN. Hoje está previsto um fórum da indústria de defesa. No evento já começaram a anunciar uma série de acordos na área de cooperação em defesa. Vamos falar sobre eles um pouco mais tarde e com muitos detalhes. Em seguida, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, farão uma declaração conjunta. À noite, haverá uma recepção oficial e um jantar para os chefes de Estado e de governo com seus cônjuges. E Volodymyr Zelensky também participará dele. E ao final deste dia, acontecerá uma reunião do Conselho Ucrânia-OTAN em nível de ministros das relações exteriores, novamente no formato de um jantar de trabalho. E depois disso, os ministros da defesa dos países da aliança terão encontros com representantes do Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália. Esses são os planos para hoje, e amanhã acontecerão todas as reuniões-chave dos líderes, ou seja, aquele encontro entre Trump e Zelensky, ele acontecerá amanhã. E hoje o foco principal está na indústria de defesa. E aqui nós temos um avanço real. Os Estados Unidos da América estão transferindo a produção militar para a Europa. O secretário-geral da OTAN anunciou que armas americanas, incluindo os tanques Abrams e os mísseis ATACMS e Stinger, serão produzidas na Europa. Em seguida, a citação dele. Nos Estados Unidos da América, várias das principais empresas americanas de defesa, incluindo Anduril, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin e Raytheon, firmaram novos acordos de cooperação industrial com grandes empresas europeias do setor de defesa, como a Geo Defense, o grupo polonês Zbrojnia Nova e a Rheinmetall. Isso nos permitirá produzir ou manter capacidades americanas essenciais, como os tanques Abrams, os mísseis AMRAAM,
ATACMS, Barracuda 500M, bombas aéreas de pequeno porte e Stinger, aqui na Europa. Bem, isso é exatamente o que a Ucrânia vinha pedindo quando dizia que os europeus deveriam aumentar sua própria produção e fortalecer seu próprio complexo militar industrial. Mas é importante lembrar que algumas armas só os americanos possuem, e foi exatamente esse tema que foi discutido na cúpula do G7 em junho, lembra? E agora a publicação Político, que teve acesso aos documentos, explica com mais detalhes como tudo isso vai funcionar. De acordo com os documentos obtidos pela publicação Político, uma série de acordos assinados hoje em Ankara prevê a transferência de parte da produção e manutenção técnica dos sistemas de armamento desenvolvidos nos Estados Unidos para a Europa. Esses acordos, como você pode imaginar, são vantajosos para todos. Bem, por um lado, é uma forma de estimular os negócios americanos, porque, de qualquer maneira, isso significa expansão da produção. E, por outro lado, garantir um acesso mais amplo da Europa aos principais sistemas de armamento. Como consta nos documentos, o pacote inclui trabalhos para a produção europeia de mísseis antiaéreos de curto alcance Stinger, estudos de viabilidade econômica e expansão da produção dos mísseis AIM-100 e 20C-8 AMRAAM da empresa Raytheon. E o mais importante, está sendo criado um Centro Europeu de Manutenção Técnica para os interceptadores PAC-3. PAC-3 são usados nos sistemas de defesa antimísseis Patriot. Esse é o ponto mais importante diante dos ataques russos contra a Ucrânia. Também é importante destacar que diferentes países participam de cada iniciativa. E de acordo com os documentos, Alemanha e Países Baixos atuam como forças motrizes europeias. Eles, junto com o Comitê de Apoio à Parceria da OTAN e os Estados Unidos, vão criar na Europa instalações para manutenção e fabricação dos mísseis interceptores PAC-3. De acordo com o acordo, os Estados Unidos permitirão a produção na Europa, mas manterão o controle sobre as vendas finais. A lista de países que disputam o contrato dos mísseis AMRAAM inclui Bélgica, Canadá, Finlândia, Alemanha, Países Baixos e Noruega. Além disso, outro país ainda está em fase de análise. E é aqui que os insiders insinuam que se trata da Ucrânia, mas admitem que publicamente isso provavelmente nunca será anunciado. Quando confirmarem, a Ucrânia terá licença e iniciará a produção de mísseis americanos localmente. A questão é que as licenças para a produção de armas americanas serão concedidas publicamente apenas para empresas europeias, e então essas empresas, de forma não pública, poderão estabelecer a produção de armas em cooperação com empresas ucranianas. Alemanha, Holanda, Polônia, Suécia e Estados Unidos assinarão declaração para criar Centro Europeu de Manutenção de Mísseis PAC-3 com a Lockheed Martin. Outra iniciativa envolve produção de sistemas táticos ATACMS, complexos ATACMS, realizados em conjunto com a empresa Lockheed Martin e a Rheinmetall. Neste estágio, as partes estão prontas para assinar um memorando e já discutir mais detalhes da cooperação. Mísseis Holanda, declaração de intenções em relação à CIA europeia. Holanda e Polônia assinarão ainda uma declaração de intenções sobre a criação da europeia. Rússia contra a Ucrânia, quando a Ucrânia se defendia dos russos selvagens. E agora vou citar um político absolutamente sem comentários. Acho que vocês vão entender tudo sozinhos. Uma série de declarações destaca os esforços dos aliados para restaurar rapidamente os estoques de meios de defesa antimísseis, que foram seriamente esgotados durante a guerra dos Estados Unidos com o Irã. A Ucrânia também precisa urgentemente disso. Em resumo, os Estados Unidos usaram seus estoques e agora todos terão que reabastecer. O pacote de medidas para a compra de mísseis está sendo considerado dentro de uma iniciativa mais ampla liderada pelos Estados Unidos da América, que já foi chamada de Coalizão de Aquisições e que também foi apresentada no Fórum do Setor durante a cúpula da OTAN. E aqui se revela um ponto muito importante. Lembre-se de como Donald Trump pediu para a Europa se armar sozinha, se defender sozinha. Disse que sairia da Europa, retiraria as tropas e, de modo geral, que os europeus deveriam gastar mais dinheiro com a própria defesa. No final das contas, a Europa ouviu Donald Trump e começou a desenvolver sua própria produção de armas e seu próprio complexo industrial de defesa. Além disso, hoje o secretário-geral da OTAN pediu aos membros da aliança que aumentem ainda mais os gastos militares. Como afirmou Mark Rutte, os países da OTAN não podem se dar ao luxo de adiar o aumento do financiamento de seus complexos industriais de defesa. Como principais ameaças, Rutte citou a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irã.
Ele afirmou que a Rússia gasta quase 50% do seu orçamento com objetivos militares. A China continua a modernizar suas forças armadas e a expandir seu potencial nuclear sem transparência, enquanto a Coreia do Norte amplia seu programa nuclear. Quanto ao Irã, embora Houthi tenha afirmado que a ameaça vinda desse país diminuiu após a guerra com os Estados Unidos, os países da OTAN devem permanecer vigilantes. A seguir, sua citação. Esses países estão cooperando cada vez mais e isso deve nos preocupar a todos, porque, asseguro a vocês, eles não defendem nossos interesses. Foi exatamente aqui que a questão financeira ficou crítica. Anteriormente, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, afirmou que mais da metade dos 120 bilhões adicionais destinados pelos países da OTAN para fins militares neste ano acabaram indo para empresas americanas e iranianas fabricantes de armamentos. Mais da metade. E os europeus começaram a voltar-se para o mercado interno. Dizem que se é para destinar mais dinheiro à defesa, então ele deve ser gasto em armamentos europeus e não americanos. Legal, estamos investindo mais, mas quem lucra é o complexo industrial militar americano. E sobre isso vou citar uma frase bastante interessante da publicação Político. Washington está usando o projeto de transferência de produção de armas para se posicionar como parceiro-chave no mercado europeu de produtos de defesa, à sombra de inúmeras iniciativas da União Europeia. Bruxelas está desempenhando um papel cada vez maior no financiamento da defesa, e as empresas americanas estão preocupadas com a situação do programa Compre Europeu, que pode limitar o acesso delas ao mercado europeu. Então nem sempre se trata de algum tipo de altruísmo aqui. Não, apenas negócios. Para a Ucrânia, esta cúpula da OTAN pode ser realmente bem-sucedida e, eu diria, até histórica. Volodymyr Zelensky está indo para a cúpula com um plano claro de ataques de longo alcance contra a Rússia que devem forçar os russos a irem para a mesa de negociações. E o que é importante, os europeus apoiam ativamente esses ataques. Já ninguém mais se preocupa com aquele ditador careca, Vladimir Putin, pensando no que ele pode achar disso. Não, todos dizem, super bombardeiem Moscou, continuem fazendo isso, que cena bonita, vocês estão fazendo tudo muito bem. Hoje, na abertura da cúpula da OTAN, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, declarou, cito, "A guerra entrou em uma fase em que a Ucrânia também pode desferir golpes sérios contra a Rússia. Nesta cúpula da OTAN, vamos mais uma vez enviar um sinal de apoio à Ucrânia. Isso será um total de 140 bilhões de euros para este e para os próximos anos que poderemos prometer. Não permitiremos que a Rússia vença esta guerra de agressão, e esta cúpula vai confirmar isso mais uma vez. Os europeus sabem o que precisam fazer." Ao mesmo tempo, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, declarou que os líderes da OTAN, incluindo Donald Trump, apoiam o aumento dos ataques de drones da Ucrânia no interior do território russo, como parte dos esforços para forçar Moscou a voltar à mesa de negociações. Ou seja, está tudo certo, é tudo perfeitamente justo. Se Putin não quer negociações adequadas, é preciso bombardear essas cabeças dos russos para que eles de alguma forma comecem a influenciar seu ditador e para que ele finalmente volte à mesa de negociações. Alexander Stubb acrescentou que, apesar das preocupações sobre uma possível escalada do conflito, até mesmo com o uso de armas nucleares por parte da Rússia, a campanha militar ucraniana mudou a visão estratégica dos Estados Unidos em relação à guerra e fortaleceu a posição de negociação de Kiev. E a seguir vou citar Alexander Stubb. "Todos os líderes da OTAN entendem perfeitamente por que a Ucrânia faz isso. Todos acham que precisamos continuar aumentando essa pressão. Todos os líderes da OTAN entendem perfeitamente por que a Ucrânia faz isso. Todos acham que precisamos continuar aumentando essa pressão. No que diz respeito à Ucrânia, estamos em uma posição bastante favorável, pois todos, inclusive nossos amigos americanos, veem que a Ucrânia está dominando agora no campo de batalha. Isso mudou o pensamento estratégico até mesmo daqueles que tentam atuar como mediadores no processo de paz. A Ucrânia está em uma posição melhor, tanto militarmente quanto politicamente e financeiramente, do que jamais esteve em todo o tempo desta guerra. É exatamente por isso que estamos vendo muitos movimentos preocupantes na Rússia agora. E foi exatamente Alexander Stubb quem fez uma observação muito importante sobre essa cúpula. Ele afirmou que, obviamente, a questão da entrada da Ucrânia na OTAN não está sendo discutida agora. Bem, pronto, ninguém mais sequer levanta essa questão.
Dizem que, enquanto a guerra continuar, essa questão realmente não será levantada, e não haverá nenhuma adesão. Mas é justamente a integração da indústria de defesa da Ucrânia com os parceiros da OTAN que é a melhor e mais rápida maneira de garantir à Ucrânia um status próximo ao de membro e criar para ela as condições mais favoráveis para uma possível adesão no futuro. E o próprio Alexandre Stubb lembrou que, antes de seu país ingressar na OTAN em 2023, a primeira coisa que fizeram foi adotar os padrões da OTAN na área de armamentos e, o que é muito importante, no complexo industrial de defesa. E ele aconselha a Ucrânia a fazer o mesmo. Diz que, se for assim, então, em princípio, a questão da adesão já será, como se diz, secundária. Os drones ucranianos, após ataques aos terminais de petróleo e ao setor energético na Crimeia, começaram uma verdadeira caçada à frota de petroleiros da Rússia. Nesta noite, 8 petroleiros pegaram fogo de uma vez enquanto se dirigiam para a Crimeia ocupada. A informação é do comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Madiar Brody. Segundo o comandante, a batalha pelo combustível para a Crimeia ocupada no Mar de Azov já dura mais de um dia, mas nesta noite ocorreu uma revelação aérea. Essa operação atingiu um nível totalmente novo. Drones ucranianos atingiram nesta noite 8 petroleiros com combustível, um navio de carga e uma balsa. Ou seja, ao todo 10 embarcações em uma única noite. Todos os petroleiros atingidos estão sob sanções internacionais. Todos eles fazem parte da chamada Frota Sombra da Federação Russa. Portanto, são alvos militares totalmente legítimos. Esses navios têm uma carga de cerca de 7 toneladas, transportam combustível e têm cerca de 140 metros de comprimento, construídos entre 2006 e 2012. Anteriormente, Madiar já havia informado sobre o ataque a petroleiros que tentavam entregar combustível à Crimeia, após ataques de drones ucranianos ao terminal de petróleo e às balsas em Kerch. Agora essa caçada passou a ser sistemática. Continua. Editor de legendas: M. Loseva, E. Egorova, Boikova. Além dos ataques à frota sombra da Rússia durante a noite no território temporariamente ocupado, na retaguarda operacional do inimigo, conseguimos atingir 58 alvos militares. A infraestrutura energética da península ocupada foi atingida, incluindo o fornecimento de eletricidade e nós logísticos da Crimeia. Os detalhes sobre todas as consequências desse ataque ainda estão sendo esclarecidos, mas mesmo neste momento já é óbvio que elas são bastante significativas.
E vou encerrar esta edição com uma citação daquele mesmo Madjar. Citação: nós vamos resistir, Moscou vai cair, vamos alimentar e reconstruir a Crimeia. Vou encerrar por aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima. Cuidem-se. Tchau a todos.